Um simples bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do planeta. A narrativa do filme é contada a partir de Evan Treborn, personagem interpretado por Ashton Kutcher, no qual carrega uma habilidade hereditária, que assim como seu pai, ele pode acessar o seu eu do passado mentalmente e com isso alterar eventos. Tal feito é desencadeado através do acesso de memórias por algum artefato. No caso de Evan, na grande maioria das vezes é através da leitura de algum trecho de um de seus diários. Composto por 3 linhas temporais e, entenda, linhas temporais da realidade primária e suas variáveis derivadas de cada uma delas das 3 linhas, Efeito Borboleta conduz a teoria para o lado filosófico e ficcional da viagem no tempo. A linha temporal da Casa dos 20 é a principal. A linha da infância é interpretada por Logan Lerman e a linha da adolescência é interpretada por John Patrick Amedori. Seu par romântico na linha temporal principal, ou seja, adulta, é interpretado por Amy Smart. Na linha da infância é a Sarah Windows, que assume o papel, enquanto que na linha adolescente é Irene Gorovaia. O núcleo infantil tem uma grande revelação do ator mirim, o Logan, e a Sarah é uma gracinha, cuti-cuti, vontade de apertar as bochechas. Já o núcleo adolescente é... esses adolescentes. A Amy Smart é sem dúvida a melhor Kaylin, e o Ashton Kutcher é o Ashton Kutcher, o homem que fazia pegadinhas no Pranket e que surpreendeu com a interpretação dramática. Claro, nada fabuloso, porém bom o suficiente. O fio condutor da trama centra-se na tentativa de Evan corrigir o passado, de modo que Kaylin e ele fiquem juntos e felizes no presente. Quando criança, Evan sofria de blackout, que o fazia perder temporariamente a consciência, sendo constantemente levado a neuropsiquiatras. Após meados da adolescência, Evan tem seus blackouts cessados. Completando 7 anos de ter sofrido os apagões, Evan está na faculdade, e num dia, num quarto com uma garota que conheceu, após ler um de seus diários, ele volta para a terrível época em que Tommy queimou o seu cachorro vivo. De volta ao presente, a curiosidade o faz procurar por seus abantésmos do passado, e devido aos lapsos de memória, não se lembra de alguns fatos. Evan percebe que todos eles estão traumatizados por algum motivo. Leme estava introspectivo e agindo em tons do espectro autista. Ao visitar Kaylin, a garota que conheceu na infância, percebe a insatisfação da mesma com a vida, ilação de sua infância e adolescência traumáticas. O retorno de Evan engatilha em Kaylin uma depressão profunda, ao desterrar reminiscências cinzentas, outrora logradas e arquivadas no obscuro poço da memória. Se eu era tão maravilhosa, Evan, então por que você nunca me ligou? Por que você me deixou apodrecendo aqui? Com um malogro de sentimentos à tona, Kaylin dá cabo da própria vida. Eu apenas não posso conceber a Kaylin proferindo aos prantos que Evan a largou naquele lugar, pois ela era menina. A fila de uma mulher anda na mesma velocidade da fila do pão quente, até para as que não são tão favorecidas esteticamente, devido à demanda dos gados, em sua maioria homens sem valor. Daí elas só precisam escolher o melhorzinho entre os Bumba Meu Gado, gados provedores, e deixar que ele conduza, sem que ela precise sair da zona de conforto. Não comprei a ideia de que ela ficou esperando por ele mais tempo que a troca de sapatos. O choro é só pelos abusos e a vida medíocre de garçonete. Ciente de que os diários são o acesso à sua consciência fragmentada e inconsolado com a morte de Kaylin, o protagonista se vê seduzido a retornar ao passado, visando alterar os fatos. Algo que me lembra a mitologia grega de Orfeu, onde o mesmo vai até o mundo dos mortos negociar com Hades para ter a sua amada Eurídice de volta, pois ela havia sido picada por uma cobra. Evan, em sua primeira tentativa de manipulação do presente se projetando na mente do seu eu do passado, retorna ao dia em que o pai de Kaylin resolve gravar uma footage pornô, onde Evan e Kaylin eram os atores. A consciência de Evan projetada no corpo de quando ele era criança amedronta um homem sem escrúpulos, fazendo com que ele não toque mais na sua filha. A mesma cresce como uma menina normal, e isso traz aparentemente um resultado positivo. Em seguida, vemos flashes de speed time na linha do tempo, dessa nova realidade paralela. De volta ao presente, Evan vai morar em uma república com Kaylin, que está apaixonada por Evan. Os dois ingressam em uma universidade. Entretanto, esta contemplação dura pouco. Evan passa a ser perseguido por Tommy, o irmão obsessivo de Kaylin, pois o mesmo sofreu dos efeitos negativos da alteração nesta realidade paralela. Ou seja, sofreu abuso no lugar de Kaylin. Evan, meu pai nunca tocou em mim. Eu acho que aquele canalha descontava tudo no Tommy. Após conter a agressão de Tommy, em um momento de surto, Evan ultrapassa a barreira da legítima defesa e mata Tommy. Por consequência, Evan é detido e levado à penitenciária, onde cumpre pena por homicídio. Encarcerado, ele é importunado por supremacistas pederastas que tentam experimentar sua porta dos fundos. Evan perde seus 2 diários trazidos por sua mãe. Os carecas do ABC paulista roubaram e rasgaram os diários. Evan mantém alguns folhos. Para resgatar seus diários, ele contava com a ajuda de Carlos, o Ticano, do elenco secundário de A Usurpadora, comedor de guacamole e burritos, então um companheiro de cela do protagonista. Evan apela para a religiosidade de Carlos, lendo uma das páginas e retornando ao passado, precisamente na aula de artes, e ferindo as suas mãos nas hastes pontiagudas de empilhar papéis. Com isso, o Evan do presente adquire cicatrizes em tempo real. Aqui neste ponto, encontramos um paradoxo que muitos analistas de filmes e youtubers afirmam ser uma incongruência na continuidade do roteiro. Acreditam que, ao se ferir, essas marcas deveriam acompanhar Evan desde que entrou na cadeia. Eu discordo.
A mudança afeta a memória de todos na cadeia, que viram as mãos de Evan. Eles só não sangraram pelo nariz porque foi uma reprogramação sutil e recente, contada a partir do momento em que todos na cadeia conheceram Evan. Sem contar que essa reprogramação na mente de outras pessoas acontece a partir do presente, em que olham para a cicatriz. Somente o Evan carrega na mente a gravação das duas realidades em que olham para a cicatriz. Em outras palavras, eles apenas viram o Evan entrar sem as cicatrizes, e depois viram ele com as cicatrizes. Somente considerariam estranho o aspecto de cicatrizes antigas. Já a mente do Evan conhece as duas realidades, a que ele cresceu até ali sem cicatrizes e a que não. Só o Evan conhece o dia em que foi levado ao hospital com as mãos perfuradas e o dia em que, na mesma data, ele só fez os desenhos estranhos e foi para casa sem perfurações. A maioria das outras pessoas não recebe essas gravações por cima, pois simplesmente nunca existiram. São reescritas a partir dali, no presente deles, que é previamente conhecido como passado para o Evan, que veio do futuro, que é presente para ele, e é presente para o ele manipulador, pois não viajaram no tempo. Quanto ao desenho dos supremacistas mortos e o porquê de Evan aparentemente ter perdido tempo desenhando presidiários mortos do futuro, aqui vai uma teoria lateral da minha parte. Existe um delay para a consciência de Evan adulto se manifestar por completo no Evan ainda criança. O desenho foi a manifestação transitória, onde o menino Evan ainda possuía a parte do controle de si. A parte que o levou a fazer aquele desenho foram as memórias do adulto surgindo. Lembre-se que os blackouts foram aumentando, sua progressividade e frequência na adolescência. Na infância eram intermitentes. Tem muito crítico competente e com inteligência acima da média que deixaram isso passar. Até mesmo astrofísicos com doutorado. Isso não os desvalida. Trilhamos caminhos diferentes que levam a diferentes perspectivas e percepções. Continuamos de onde o outro parou. Qualquer discórdia após isso é pura inaptidão de domar o próprio ego. De volta à trama, Carlos se convence de que as chagas de Evan são um sinal divino e decide ajudá-lo. Ao recuperar um de seus diários, Treborn volta para a cena do ferro velho, um pouco antes de Tommy Richthofen queimar o seu cachorro. Ele dá um pedaço de metal pontiagudo a Lemmy e instruções vagas que conduzem à ambiguidade. O filme imprime os efeitos drásticos de forma exacerbada, de modo a corroborar com a teoria do caos ao pé da letra. Não considerarei incrível a ideia do Lemmy, ao invés de ter cortado o saco e libertado o cão, ter usado o objeto para matar o Tommy. Mas se parar pra pensar, a nossa realidade consegue ser pior e ainda mais absurda. Então o efeito resulta em um presente onde Lemmy é condenado a viver em uma clínica psiquiátrica e Killing ganha uma versão Rua Augusta, Vila Mimosa de si mesma. Para completar, ganha uma cicatriz no rosto e um visual junk que mais tarde veríamos na Larissa Cracoland, mas sem o corte. A paradoxal gama de eventos que circundam o passado e o presente na tentativa de Evan corrigir os erros culminam em uma espiral catastrófica de eventos em cadeia. E aproveitando o ensejo do jogo de palavras, ele de fato foi parar na cadeia em uma dessas realidades paralelas. Para cada alteração, resultados progressivamente mais caóticos. Um dos preços que o protagonista é obrigado a pagar é uma sobrecarga do seu cérebro, devido ao excesso de memórias incompatíveis com a idade do mesmo. Portanto, o cérebro é forçado a criar caminhos neurológicos para as sinapses entrepostas e conflituosas. E todo esse caminho é criado em um curto espaço de tempo. Por isso, o cérebro de Evan tem hemorragias. Posteriormente, Evan decide voltar no tempo, mais uma vez, a fim de corrigir a distopia da realidade a qual se encontrava, mesmo correndo o risco de ter seu cérebro escorrendo feito um mingau de amido de milho, em tons rosáceos do sabor morango. Ele vai parar no dia da bomba na caixa dos correios, de uma mulher desconhecida. O quarteto de adolescentes não contava com a aparição da dona da casa, que vai em direção à caixa com um bebê em seus braços. Evan, manipulado pela consciência do futuro, grita para a mulher não se aproximar da caixa, ao passo que Tommy pula para cima da mulher com um bebê, enquanto Evan está gritando, perto da caixa dos correios. Só porque o roteirista e o diretor queriam proporcionar o drama. Sério, pessoal. Aqui é um momento em que o advogado abandona o caso. Eu que defendi tudo até aqui, mesmo que ninguém defendia, agora abandono o caso, porque o cliente começou a viajar, a chamar o urubu de meu louro, a salgar o café, a ferver a cerveja, a registrar a ocorrência na delegacia porque lhe venderam uma pedra falsa de crack. Bastava o Evan gritar à distância. Não tinha por que ele se aproximar da caixa. Evan perde os 2 braços com a explosão, além de ficar paraplégico. Sim, a explosão foi bidirecionada, com tal precisão que foi seletiva. Ignorou peito, barriga e pulou dos braços para as pernas. A coluna sofreu com um tombo na grama, né? Essa é realmente indefensável. De volta para o futuro, a nova realidade mostra-se favorável a todos desta vez, exceto para o Evan e sua mãe, que por conta da mutilação do filho, passou a fumar Hollywood vermelho indiscriminadamente e por consequência desenvolveu um câncer. De contrafluxo, a Kaylee e o Lemmy estão juntos. O que parece improvável, mas eu já vi de tudo nessa vida, como mencionei anteriormente. Para o bem ou para o mal, o Tommy se torna um evangélico devoto, resultado de ter salvo aquela mulher e o bebê na explosão.
Em sua penúltima e individualista decisão, Evan se projeta no momento da gravação do filme impróprio, onde Kaylin ficaria conhecida na Freenet, uma rede anônima da Deep Web, como estrela pornô mirim, assim como Kylie Freeman. Desta vez, George é ameaçado de forma mais severa. Evan resolve acender uma bomba e joga em direção ao cineasta Hard Candy, dizendo que ele deixará os dois em paz, a Kaylin e o Tommy. Mas o pior acontece, Kaylin pega a bomba na mão. Olha o estalinho! No presente, Evan foi parar em um sanatório e, por ter passado toda a sua vida lá, não escreveu seus diários. Sem artefatos para escapar da nova realidade, Evan se lembra de que seu pai usava álbuns de fotografia para se projetar no passado. É quando Evan tem uma ideia. Ele pede à sua mãe filmagens do dia do seu nascimento. Ao assistir o vídeo, ele teleporta sua consciência para quando era um feto. O filme tenta ensinar à sua maneira que o Evan quis alterar o destino pré-estabelecido. Ele desejava estar com Kaylin, e não existe a hipótese de que isso aconteça. Para mostrar isso para o Evan, o destino permitiu que o protagonista sacrificasse a felicidade e a vida de outras pessoas ao seu redor. O destino aceitou todas essas manipulações drásticas, menos a realidade onde Evan e Kaylin estão juntos e felizes, apenas por pura pirraça. Reclame com um roteirista. Sobre o Evan terminar reencontrando Kaylin na multidão e resolver seguir seu caminho, significa que ele cumpriu o esperado pela natureza, retomando a ordem quântica. Em quaisquer situações, Evan jamais poderia ser feliz utilizando seu poder para conseguir. Esse poder o torna eternamente um anátema. Aí vem um outro problema. Esta solução foi temporária. Ele não poderia viver normalmente nem ao menos com uma outra mulher, pois se a relação fosse adiante e se casassem, ele não poderia ter filhos, a menos que não se importasse em passar a maldição adiante. Aí vem o final do diretor, onde Evan teleporta sua consciência para o seu feto do passado, no ventre de sua mãe, e se enforca com um cordão umbilical. Nesse final, Evan conseguiu cumprir de forma definitiva a ordem quântica. A resposta é: seu gene é uma anomalia da natureza, o que nos faz retornar àquela indagação que propus no início do vídeo. A natureza forçou Evan a tomar esta decisão, e, por fim, a ordem foi restaurada. Com isso, Kaylin, que só quis morar com seu pai para ficar perto de Evan, vai morar com sua mãe, junto a seu irmão Tommy. Os dois vivem uma vida normal. Tommy não vira um psicopata e Kaylin se casa com um personagem filler. A mãe de Evan se separa do homem que seria o pai de Evan após o terceiro aborto involuntário. Assim, ela se casa com outro homem e tem uma filha normal. E Liam não se torna um adulto traumatizado. A morte de Evan, ou melhor, seu não nascimento, ou seja, Evan Neverborn, teria solucionado a vida de todos. Evan Neverborn, que trocadilho. Uma curiosidade é que o sobrenome Treeborn significa nascido 3 vezes. A mãe de Evan revela que tentou por 2 vezes dar à luz a um filho, e em ambas os bebês morreram, antes mesmo de virem ao mundo. Isso deixa claro que os 2 irmãos anteriores a Evan possuíam a mesma maldição, e após sucessivas tentativas de corrigir o presente alterando o passado, chegaram à mesma trágica decisão. É realmente um desfecho muito triste. Eu fiquei vários anos sem conhecer esse tétrico final do diretor. Eu apenas conheci o final oficial e os 2 alternativos do DVD. No final oficial do cinema, Evan assiste a um vídeo de uma festa na infância. Ele vai até Kaylin e diz de forma agressiva que não quer mais vê-la. Ele precisa fazer isso para o bem de todos. Com isso, Kaylin e seu irmão Tommy vão morar com sua mãe. No presente, Evan reconhece Kaylin na multidão e para. Kaylin também para, dando a entender que suspeita conhecê-lo de algum lugar. Os 2 trocam olhares, depois continuam seus respectivos trajetos. No final alternativo do DVD, intitulado Final Feliz, tudo se repete, até o Evan fazer Kaylin se afastar dele na infância. A partir daí, vem uma subdivisão. Evan e Kaylin se encaram e dizem seus nomes. Em seguida, Evan a convida para tomar um café, de modo a colocarem a conversa em dia e fala sobre o tedioso cotidiano. Me formei na faculdade e estou trabalhando em uma empresa. Ah, legal, Evan. Eu virei recepcionista de um hospital e estou recebendo pensão por morte de um coroa rico que acompanhei durante 2 anos e ele infartou. Ah, poxa, Kaylin, legal. Eu inventei o Mac, mas o Steve Jobs roubou minha patente. No final alternativo do DVD intitulado A Perseguição Continua, toda a cena do final original se repete até Evan e Kaylin se encontrarem. Então cada um segue o seu rumo. Porém, Evan volta e vai atrás de Kaylin, com o filme terminando na perseguição. Durante muito tempo, esse foi meu final favorito, antes de saber das consequências. E hoje, eu ainda gosto, mesmo sabendo das consequências. Quem sabe ele encontraria alguma maneira de sacrifício equivalente para ficar com Kaylin. Isso ficaria na nossa imaginação. A crença de que ele equalizaria a ordem quântica e pudesse coexistir nesse universo com Kaylin. Ele até poderia utilizar seus conhecimentos prévios e apostar na loteria, ou mesmo ações na bolsa de valores, e procurar Kaylin futuramente, combinando não ter filhos. É bem provável que ela terminaria e procuraria outro, ou não. Mas os roteiristas iriam inserir alguma consequência deveras trágica, de modo a fazer valer ao pé da letra a teoria do caos. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e o like é opcional.